Velozes e Furiosos 9, o nono filme dessa grande franquia Velozes e Furiosos, pela primeira vez decide focar muito mais no seu enredo, na sua história, do que totalmente em ter grandes e altíssimas cenas de ação que vão fazer a gente vibrar pra caramba. Irmão do Dom. Já faz tempo, hein, Dom? Maninho. Você sempre diz que não se dá as costas para a família. Bom, gente, vamos lá. É o seguinte, já era pra eu ter feito review desse filme há muito tempo, desde que ele saiu, só que só agora eu quis ter vontade de ver, porque eu tava vendo a franquia toda do Velozes e Furiosos e eu resolvi ver o 9, que é o que lançou esse ano. Então vamos fazer o review básico aqui, tá? Sem spoilerzinho, de boa. Mas enfim, antes de mais nada, como sempre, eu já quero pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilharem o vídeo com seus amigos, darem bastante like pra dar aquela força marota que vocês estão acostumados a dar. Vamos lá. Eu já quero começar falando que eu nunca fui... Eu gosto da franquia do Velozes e Furiosos, mas eu nunca fui um super fanboy da franquia, sabe? Eu sou fã, mas eu acho os filmes bons e tal, mas eu não sou fã no nível fanboy, tá, da franquia. Então, assim, eu gosto dos filmes, eu acho o 7 pra mim é o melhor da franquia, mas vamos comentar aí sobre o 9, né, que lançou esse ano. E é o seguinte, eu já quero começar falando primeiro que... Eu poderia vir aqui e falar das grandes cenas de ação, que o filme tem coisa do espaço, que tem um carro no espaço, que dessa vez eles passam totalmente dos limites na cena de ação, mas o que eu quero focar aqui é o seguinte, a gente tem a volta... Eu não vou falar do elenco todo, tá? Porque vocês sabem, tipo, o elenco todo tá bem e tal, igual nos outros filmes, tá igualzinho, não mudou nada. A gente tem a inclusão aqui do personagem do John Cena, né, que é o irmão do Toretto, né, do personagem do Vin Diesel, que assim, foi uma inclusão boa. Eu acho que o John Cena, ele é bom, mas ao mesmo tempo falta alguma coisa pro personagem dele, sabe? Eu acho que faltou alguma coisa, não sei se é na atuação ou no personagem dele, sabe? Eu senti que o personagem dele não foi totalmente... Foi explorado, mas não foi tão bem aproveitado em questão de atuação, sabe? Do John Cena mesmo. E a gente também tem a volta do personagem do Han, né, que tinha morrido lá no terceiro Velozes e Furiosos, que ele volta aqui, a vida nesse filme e tal. Eles dão uma explicação pelo motivo, por que ele volta aqui, né, tipo, explicação de se ele morreu ou não no terceiro filme. Mas assim, é muito claro que a volta dele aqui é puro fanservice, não agrega muita coisa na história e é mais fanservice, mas é muito bom a gente rever esse personagem. Mas o que eu quero focar aqui é o seguinte... Eu poderia vir aqui e falar mais uma vez, como eu disse, as cenas de ação são grandiosas, a cena do espaço é boa, só que o que eu quero focar aqui é o seguinte, eu acho que pela primeira vez, esse filme, ele resolveu focar em uma coisa diferente, que foi focar na história dele, sabe? Porque a história dele é basicamente contar o passado do Toretto, né, do Toretto, que é o Vin Diesel, né, e tal, contar o passado dele, contar como que o pai dele morreu, que a gente já tinha visto lá no primeiro filme um pouco dele explicando sobre a morte do pai dele, e a gente explica muito sobre o lance de como a morte do pai dele afetou o relacionamento dele com o irmão dele, né, que no caso é o Jacob, que é o interpretado pelo John Cena, e que assim, funciona. Eu acho que assim, a história é muito interessante, essa briga dos irmãos e tal, essa história dos irmãos, sabe? Do Toretto e do Jacob, mas eu acho que talvez não tenha faltado, mas eu senti que assim, a história desse filme foi muito mais focado... Esse filme foi muito mais focado na história do que em ter grandes cenas de ação, sabe? As cenas de ação estão lá no filme, mas o foco é a história. Eu acho que, por um lado, eu gostei disso, porque eu acho que eles tentam dar uma nova possibilidade para essa franquia tentar contar histórias interessantes para aqueles personagens, em vez de ficar só nas grandes cenas de ação, sabe? Porque a gente lembra da franquia do Velozes e Furiosos muito pela cena de ação, sabe? Claro que a gente tem o sétimo filme, que por conta da morte do Paul Walker, que a gente lembra da homenagem dele e tudo mais, que é lindo, maravilhoso, mas o fato é que essa franquia ficou muito lembrada pelas grandes cenas de ação, pelas cenas de corrida e tudo mais. Nem em momento algum a gente teve muitas cenas que foram lembradas envolvendo histórias dos filmes, sabe? Então, esse filme aqui, provavelmente ele tem muito mais... Você lembra muito mais dele pela história do filme que totalmente pelas cenas de ação, que também são muito absurdas, sabe? O ritmo da cena de ação continua absurdo, frenético, totalmente dignas de cenas de ação do Velozes e Furiosos. E aqui eles passam de todos os limites quando eles levam um carro para o espaço, basicamente, né?
Mas enfim, o que eu queria falar era sobre isso. Eu gostei do filme, eu acho que em termos de história ele funcionou bem e tal. Eu só acho que ele tem algumas coisinhas, tem alguns probleminhas ali. Um deles talvez seja a volta do Hank, que talvez tenha sido um pouquinho forçado o jeito que eles dão um motivo de como que ele voltou aqui à vida, né? E assim, mas eu gostei, assim, o personagem ele tá bem, o John Cena tá okzinho, assim, eu acho que ele ainda tem uns probleminhas, ele precisa melhorar um pouco do personagem dele, do Jacob, mas o elenco tá bem, as cenas já são tão bem boas, grandiosas e tudo mais. E é isso, gente, não tem muito o que eu falar sobre Velozes e Furiosos, porque a gente vem naquele papo, né? É cena de ação, é historiazinha ok, sabe? Mas, sei lá, esse pelo menos tentou dar uma inovada na história. Deu pra perceber uma pequena inovação e uma possibilidade dessa franquia poder contar histórias interessantes nos seus personagens, além de ser só lembrada como grande cena de ação da franquia e tudo mais. Eu fecho o Velozes e Furiosos 9 com a nota de 7,8 aqui. Nota boa para esse filme, tá? Não vou dar uma nota muito alta para esse filme. Mas é isso, deixem nos comentários o que vocês acharam desse nono filme do Velozes e Furiosos. A gente vai estar aqui para fazer o review também dos próximos, né? Faltam 2 filmes para terminar essa franquia, que é a grande saga. E é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e tchau!